A Babilônia tentou mudar a identidade de Daniel por meio de seus hábitos. Eles tentaram mudar seus hábitos alimentares, seus hábitos culturais e seus hábitos religiosos. Porém, Daniel intentou firmemente no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. E diz que quando Aspenaz, chefe dos eunucos, comparece mediante Daniel, Daniel lhe faz um pedido. Ele não deu uma ordem, ele fez um pedido na educação. Ei, por favor, eu posso ficar 10 dias sem comer desses finos manjares do rei? Porque Aspenaz não queria deixar ele ficar nem um dia sem comer dos finos manjares que havia na mesa do rei, porque ele disse que se Daniel ficasse apenas comendo legumes e verduras, ele ia ficar judiado e o rei ia mandar matá-lo, porque a ordem do rei para com ele era para ele cuidar de Daniel. Mas Daniel, ele fez esse pedido, por favor, faça esse teste comigo e Sadraque, Mesaque e Abednego só por 10 dias. Se depois de 10 dias tu não gostar, tu achar que a gente está mal cuidado, a gente volta a fazer o que o Senhor quer. Mas, por favor, faça esse teste conosco. E Deus concedeu graça a Daniel mediante Aspenaz, chefe dos eunucos, e ele concordou. E depois de 10 dias, Aspenaz comparece mediante Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e vê que eles estão mais bonitos, mais belos e mais gordos do que todos os sábios da Babilônia. E depois de 3 anos, eles comparecem perante o rei Nabucodonosor, porque a ordem para Aspenaz era para cuidar deles por 3 anos e educá-los na cultura dos babilônicos. E depois de 3 anos, eles apareceram perante o rei Nabucodonosor, e o rei Nabucodonosor fez pergunta a eles, testou seus conhecimentos e sua inteligência e os achou 10 vezes mais inteligentes e sábios do que todos os sábios da Babilônia. Ser comparado 10 vezes mais inteligente do que pessoas que não estudam, pessoas comuns, é uma coisa. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram achados 10 vezes mais inteligente do que todos os sábios da Babilônia. Então é justamente na história de Daniel que nós vamos analisar 4 princípios importantes que nós podemos extrair para a nossa vida. O princípio que nós aprendemos com a vida de Daniel é que é possível permanecer fiel mesmo em ambientes corrompidos. Daniel foi levado por um ambiente totalmente idólatra e corrompido pela imoralidade, porém ali ele decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Trazendo para a nossa vida, meu irmão e minha irmã, é possível você permanecer fiel a Deus, não se corrompendo com a imoralidade, com a glutonaria, com qualquer outra coisa com que o mundo queira nos corromper por meio da pressão social ou de qualquer outra influência. Assim como Daniel permaneceu fiel na Babilônia, é possível a gente permanecer fiel a Deus em dias difíceis aqui no Brasil também. A segunda lição que nós aprendemos com a vida de Daniel é que propósito firme produz resistência. Daniel decidiu firmemente novamente no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Quem tem determinação, quem determina um objetivo de vida, quem define um objetivo de vida, quem sabe para onde quer ir e está firmemente decidido nisso, o dia que o momento difícil chegar, que a prova chegar, ele não vai negociar princípios e valores. Ainda que a proposta pareça ser melhor, eu não vou mudar o meu foco e o meu objetivo, porque assim como Daniel, eu decidi firmemente no meu coração não negociar meus princípios e valores. A terceira lição que nós aprendemos com a vida de Daniel é que Deus honra quem o honra. Daniel e seus amigos pareciam estar em desvantagens em comparação com os outros jovens da Babilônia, porém diz que ao final eles apareceram mais sábios, 10 vezes mais inteligentes, mais gordos e bonitos do que todos os jovens da Babilônia. Quarta lição que nós aprendemos com a vida de Daniel é que a sabedoria do alto é mais poderosa que a sabedoria da terra. Os jovens da Babilônia, eles foram educados em toda a cultura da Babilônia, eles tinham as melhores comidas e a melhor educação, porém Daniel e seus amigos foram encontrados 10 vezes mais sábios e inteligentes do que todos eles. Porém a Daniel Deus deu a capacidade de interpretar sonhos e visões, a qual no decorrer da história vai ser usada, mostrando que a inteligência que vem de Deus, que a sabedoria que vem de Deus é muito mais elevada do que a sabedoria dos homens.
Então, meu irmão e minha irmã, analisando a história de Daniel, vale a pena permanecer firme, não negociar princípios, não negociar valores, porque em meio às dificuldades da vida e toda a pressão social que nós sofremos, nós temos a capacidade de sim, de não nos corrompermos, de não negociarmos nossa fé, de não nos contaminarmos com as finas iguarias que o mundo nos oferece. Permaneça firme, permaneça fiel, não negocie seus princípios e valores, porque vale a pena, meu irmão e minha irmã, permanecer puro e santo pelo sangue de Jesus.